Olá, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? D'Angelo, Gabriel, Gabriela, Pastor Júnior Mota, meu amigo, tudo bem? Newton, Fátima Câmara, Margarida, beijo nas crianças, irmã Antônia de Lara, Suelen, olha só, salão visual, queria saber o que é um salão visual. Renata, Gabi, e Newton, né? Doutora Kátia, paz, grande abraço. Merilene, Elisângela, doutora Carol, minha dentista favorita. E aí, Val, tudo bem? Chaque Guimarães. Gente, é um prazer estar com vocês. Aí a Fabiana Dourado, né? Fabiana, grande abraço, Fabiana. Deus abençoe você, sua família. Aline, Vevé, que bom que você está aqui, Vevé. Benônias, meu amigo. Camila, Marina, Paloma, Cineida, Aldenora, Andresa, olha só, Maiane, que bom, Maiane, futura mamãe. Tânia Machado, oi Tânia, abraço Ivan, Eva Falcão, Cineida, um abraço Cineida. Jéssica Maciel, que bom que você está aqui com a gente. Gabriel Oliveira, Gabriela, certo? Mafrânia. Vem meu amigo Breno, a paz do Senhor, que bom que você está aqui. Vanderval, um grande abraço, guerreiro. Gente, muita gente boa. Dona Osmarina, um abraço, Sabino. Ângela, um abraço no Rosier. Bom que você chama aqui. Andréa Pereira, abraço Andréa, Deus abençoe. Williane, Regininha, grande abraço para vocês. Que bom, a paz do Senhor, André. Gente, que prazer vocês estarem aqui com a gente, né? Para mais esse momento. Um abraço também na Grazi, no Sabino, na Lídia Fermanian, princesa linda que eu amo. Vanimeiro, muito obrigado por ter cuidado da minha mulher tá linda, você fez uma obra de arte hoje no cabelo dela. Muito obrigado. Claudinha, abraço no você, no Tomás, nas crianças. Samir, Vilani, que bom, gente, que bom. Gente, a Vani Meire, olha, ela é uma das cabeleireiras que eu mais respeito nesse planeta, viu? Vivian, olha, Vani Meire aí, vocês podem, um dia precisar falar com ela. Aqui a gente tem dentista, tem advogada, tem cabeleireira, né? Tem a personal trainer nesse, só tem gente boa. Sim, olha só. Tem a Isabel Freire, a Isabel fez aniversário ontem, Deus te abençoe, Isabel. Parabéns mais uma vez. Camila, Deus te abençoe, Camila. Ana e Luciano. A Vânia melhor, Marina, assim. Cícero Kessia, Deus abençoe. Miel Levi, Ana Lupe, glória a Deus. Gente, que bom que vocês chegaram. Nós vamos começar, né, pra gente aproveitar bem o tempo. Um abraço na pastora Ruth, na Claudinha que está entrando aí, tá certo? Claudinha das canetas, presente de caneta, é só falar com a Claudinha é maravilhosa, entendeu? Gente, nós hoje vamos dar continuidade ao tema sobre viver, né? Vocês estão gostando desse tema? Confesso que eu fiquei um pouco em dúvida se eu trazeria ou não, né? Um abraço na Karine, abraço no Cajado também, Gabriel. Olha só, eu espero que esteja sendo bom para você esse tema sobre viver, né? Eu acho que nós vamos sair, né? Daqui a mais alguns dias a gente sai para um tempo novo, se Deus quiser. E eu acho interessante que a gente viva algo novo, né? Algo de novo, algo de bom da parte do Senhor, tá certo? E eu queria que você abrisse sua Bíblia para que a gente possa tratar desse assunto hoje dentro de alguns aspectos, né, diferentes do que a gente já falou, tá certo? Que é uma riqueza tremenda esse livro de Provérbios. Eu não sei se vocês estão lendo como eu pedi, não é? Mas o livro de Provérbios, ele é muito poderoso. Gente, que coisa maravilhosa, né? O livro de Provérbios. Vocês estão gostando? Então, quem não começou ainda a ler, eu pedi para que lesse até amanhã, até sexta-feira, todos os capítulos, são 31, né? Mas são curtinhos, são pequenos, do livro de Provérbios, tá certo? O Yudi está lendo, né? A família dele está lendo. Tenho certeza que muita gente que está aqui com a gente também está lendo. Leandro,
Obrigado por você ter entrado. Você vai me ajudar de novo, hein, Leandro? Leandro, começando hoje, Provérbios 10. Nós vamos ler de 1 a 6. Então, Provérbios 10, a partir do 1. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. É assim. Olha só que coisa interessante, né? Várias instruções de Salomão, né, para o seu filho, para os seus filhos, né, para a sua descendência. Ele fala coisas aqui muito interessantes sobre a questão da justiça, sobre a questão, né, da bênção de Deus que não permite que venha fome. Deus fala aqui da questão do que trabalha e nunca empobrece, não é? Ele fala do que ajunta no verão, e ele fala também que na boca dos perversos mora a violência. E aí eu queria falar sobre isso hoje também com vocês. Vamos começar por aqui hoje, tá bom? Olha só, eu entendo que é muito interessante a questão das palavras, né? Sabe, um abraço meu querido pastor Adler, que está entrando aqui agora. Pastor Adler, coisa boa, muito bom ter você aqui, viu? Eu acho que é interessante, cada vez mais, a gente pensar e meditar sobre as palavras que saem da nossa boca, não é verdade? Porque, como diz aqui em Provérbios 10, o verso 6, sobre a cabeça dos justos há bênçãos, também na boca dos perversos mora a violência. Olha que coisa interessante, né? Existem palavras maldosas que elas são explícitas, sim. Existem palavras maldosas, existem palavras que elas são cheias de maldade. E ainda existem outras em que a maldade ela está oculta, mas ela continua ali. E isso nos faz lembrar, muitas vezes, né, das palavras que entorpecem, das palavras que seduzem, não é? O nosso Código Penal brasileiro, uma coisa interessante, o seu artigo 171, não é? Muito conhecido, o artigo 171 do Código Penal brasileiro, até transcrevi aqui para você, diz assim: obter para si ou para outrem desvantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Sim, isso aqui constitui-se um crime, né? Um crime, e existe uma pena para o que incorre, né, no artigo 171. E falando dessa maneira, né, o 171, ou o crime definido pelo 171, doravante, aqui nós vamos chamar de apenas 171, ele é um crime sem armas. É um crime sem armas. E é um crime que transforma, na verdade, as palavras em armas. O 171 é um crime que transforma muitas palavras em armas. Palavras de argumentação, palavras de sedução, palavras que apelam para alguma coisa que existe dentro de alguém que ouve a conversa fiada de 171 de carteirinha. Não é assim? Essas palavras, elas muitas vezes elas procuram só uma brecha, elas querem só uma pequena oportunidade, né? Elas querem apenas um pequeno fragmento ali de uma oportunidade para levarem a cabo a sua fraude, não é? As palavras muitas vezes elas têm a possibilidade de exercer uma virtude. Alguém pensa, puxa, que coisa boa, é um bem, vamos fazer um bem, estão me fazendo um bem, não é? Tem aparência de virtude. Muitas vezes elas servem para livrar alguém de uma culpa. Olha só, você vai se livrar, você não vai precisar carregar essa culpa, você não vai precisar pagar pelo seu erro. Sim, muitas vezes as palavras tentam livrar uma culpa. Às vezes também elas tendem a levar a pessoa, que cai na conversa do 171, a livrar-se de um medo,
livrar-se de uma culpa, exatamente. Aproveitar também uma oportunidade, eu já fui vítima disso, né? Olha a oportunidade que você está tendo, uma oportunidade maravilhosa. Quantas vezes, né? Muitas vezes a gente, na inocência de ajudar alguém, a gente cai no 171, não é verdade? Sim. Muitas vezes a intenção é fazer com que você desfrute um prazer. Olha, você vai ser feliz, você vai gostar, né? Ou então eu vou te fazer feliz, né? Eu vou te fazer feliz. E muitas vezes também, quando a oportunidade é dada, muitas vezes um 171 ele encontra a pequena brecha de satisfazer uma ganância na vida de uma pessoa. E nesse satisfazer a ganância, aí se dá o velho 171. Mas o certo é que o 171 ele sabe encontrar dentro do ouvinte alguma forma, não é, vulnerável, que uma argumentação sedutora ela seja conveniente naquele momento. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado com o 171. Nós temos que ter muito cuidado com as palavras que nós dizemos. Nós temos que ter muito cuidado, não é, com as palavras maldosas, com as palavras malditas, com as palavras enganosas. Sim, hoje, deixa eu começar esse tema, não é, sobre viver. Nós precisamos aprender a viver cada vez mais, não é? E eu acho que nessa oportunidade nova que nós vamos ter, quando nós sairmos, eu acho que nós devemos sair melhores, mais fortalecidos, mais confiantes, mais, digamos assim, firmados em valores eternos, nos valores que realmente vêm do Senhor e que eles muitas vezes, né, eles nos levam ao nosso máximo potencial de tudo aquilo que Deus deseja para nós. Então, vamos falar sobre isso hoje, sobreviver. Pastor Pedro, o que é que eu preciso aprender sobre viver? A primeira coisa que eu já começo a pontuar nessa tarde, eu chamo você para anotar, pegue seu caderninho, uma canetinha aí, tá certo? E anote algumas coisas que eu olho hoje, elas são muito importantes. Vamos lá comigo? Sobreviver. Você precisa entender o desafio, então, de uma língua controlada. O desafio de nós termos uma língua controlada. E como Provérbios fala bem dessa maneira, não é? A gente está em Provérbios 10, os versículos de 27 em diante falam da seguinte maneira, olha só, me acompanhe. Provérbios 10, a partir do 27, ele diz assim: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Ele diz: o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas a ruína aos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão na terra. A boca do justo produz sabedoria. Olha, eu quero que você guarde essa palavra para você. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Sim, é desse jeito que as coisas acontecem. A boca do justo produz sabedoria, mas a boca dos perversos somente o mal. Eu acho que está na hora de nós aprendermos de uma vez por todas que nós devemos utilizar bem as nossas palavras, querido. Olha só, você vai sair melhor, não é verdade? Nós vamos sair mais fortalecidos. Que tal a gente sair com palavras mais fortes, com palavras mais abençoadoras, com palavras que têm o poder de levantar ao invés de amaldiçoar, de destruir, de derrubar as pessoas, não é? Sim, lá em Tiago diz que o poder da vida e da morte, elas estão na língua. Quem bem utiliza gozará de seus frutos, não é assim? Olha só, eu acredito que há pelo menos 5 maneiras erradas de nós usarmos as nossas palavras. 5 maneiras erradas de usarmos as nossas palavras. Primeiro, a adulação enganosa. Já ouviu falar de gente que adula demais os outros de uma maneira enganosa só para obter alguma vantagem? Sim, os aduladores de carteirinha. Cuidado com as adulações, cuidado, não é, com as adulações falsas, muito cuidado com isso. Olha só, também eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa boca para nós não usarmos as palavras que são mexericos ou calúnias, numa linguagem mais popular, né? A velha fofoca. Cuidado, não empresta tua boca para fofoca. Sim, olha só, uma outra coisa, a terceira coisa, né? Palavras que nós não devemos utilizar,
para discussões, disputas e ira. Sim, discussões, disputas e ira. Em 1 Timóteo 6,6, me ajudem. Olha só, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Timóteo 6,6, a palavra do Senhor fala assim. Será que eu errei? Acho que é 2 Timóteo. Peraí. 2 Timóteo. Não, gente, errei. Mas deixa eu ler o 6,6, já que a gente está nele. É bom também. 1 Timóteo 6,6, ele diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Vamos falar dessa maneira, né? Os falsos mestres aqui, com as falsas palavras, com as bajulações. O certo é que nós não devemos utilizar a nossa boca para discussões, para disputas. Timóteo estava dizendo aqui, eu acho que eu perdi o texto, depois você encontra para mim. Aquelas pessoas que utilizam, que vivem discussões, não é? Discussões às vezes até sobre a Bíblia, não é? Sim, isso não deve ser para nós. Nós não entramos no âmbito dessas discussões. Isso não é bom para ninguém. Nós não entramos em discussões, seja sobre religião, seja sobre futebol, seja sobre política. Querido, não entre nas discussões. Isso não faz bem para você. Eu coloco também aqui como outra palavra, não é? A quarta, a vanglória. Pessoas que utilizam a palavra para se vangloriar, para se enaltecer. A Bíblia também diz: sejam outros os que te vangloriam, outros que te enaltecem. Não é assim? Não utilize a tua própria boca para se vangloriar, querido. Outra, uma palavra que não deve ser utilizada por nós, a verborragia. E Pedro, o que é verborragia? Tagarelice, palavrório, pessoas que falam sem parar. 2 Timóteo 2, de 15 a 17, deixa eu ver aqui, 2 Timóteo 2, do 15 ao 17, diz, como é que diz? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, para que maneje bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois que eles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais incluem Himeneu e Fileto. É exatamente isso. Muito obrigado. Obrigadão aí. Bom demais. E 1 Timóteo 1,6 também, Pastor Rafael. Pastor Rafael também no 1 Timóteo 1,6. Eu acho que eu anotei totalmente errado. Acho que ao invés de anotar 1,6, eu anotei 6,6. Ele diz como para Timóteo? Ele diz assim: desviando algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Exatamente, conversa inútil. Muito bom, gente. Obrigado, vocês são demais. É isso aí. Que coisa boa. Então a verborragia é exatamente isso também. Tagarelice, não é? Palavrório, é a pessoa falar demais. A pessoa que fala demais incorre muito no erro do engano. Então fala menos, não é? Seja mais sábio, fale menos, não é? Fale baixo, fale pouco e fale, não é? Fale devagar, que é para as pessoas poderem entender bem o que você está falando. Há 5 maneiras pelas quais os lábios dos sábios podem beneficiar outras pessoas. Deixa eu falar o contrário agora. 5 maneiras boas de você utilizar a sua fala, de você falar bem. 5 maneiras maravilhosas, queridos, de vocês falarem, que nós falarmos bem. Olha só: conselho sábio e recomendação genuína. Conselho sábio, que coisa boa é quando a gente está precisando de um conselho sábio, nós termos esse conselho, não é? Olha só, o livro de Provérbios, no capítulo 10, onde a gente estava, voltando ao capítulo 10, o verso 32, ele diz assim: os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Os lábios dos justos sabem o que agrada e o que agrada a Deus, né? O que é agradável, o que é bom. Querido, como é bom quando a gente escuta conselhos de pessoas sábias, de pessoas que têm uma recomendação genuína para a nossa vida, não é? Segunda coisa que eu acho que é interessante é quando alguém fala e utiliza as palavras dessa maneira para que haja reprovação, repreensão e exortação espiritual. Sim, existe um momento, né? Provérbios 15, 5 fala dessa maneira.
Olha só, Provérbios 15:5 diz assim: o insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Tem pessoas que recebem repreensão e elas se sentem felizes, por quê? Porque elas foram corrigidas de um erro. Sim, como é bom quando a gente tem, na verdade, de alguém uma palavra de conserto para a nossa vida, uma exortação espiritual. Olha, não vá por esse caminho, faça isso, olha o que a Bíblia diz, ande assim, não é com grosseria, não com maus tratos, mas a palavra certa na hora certa. Acho que também é muito importante quando há também as palavras de encorajamento, e como nós estamos precisando nesses dias de palavras de encorajamento, né? Gente, olha só, é muito melhor você receber uma palavra de encorajamento do que uma palavra, não é, que te deixa no chão, que te derruba, que te adoece, que te faz mal, tá? Provérbios 15, o verso de número 23, ele diz assim: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Olha que coisa linda. Eu queria que você guardasse essa palavra para você. Queria que você guardasse essa palavra para você. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Como é bom a gente ouvir a palavra certa, na hora certa, a palavra de encorajamento, quando a gente está para baixo, quando as coisas não estão indo bem, não é verdade? A gente escuta certas palavras, parece que elas trazem assim, não é? Um alívio, um bálsamo para o nosso coração, não é? Coisa boa. Sabe outra palavra que eu acho interessante, não é? A palavra de testemunho, de ensino e de consolação. Voltando para Provérbios 10, 11, olha esse versículo 11 que ele diz. Ele fala assim: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. A boca do justo é manancial de vida. Como é bom a gente escutar palavras boas. Quem está me entendendo, quem está gostando dessa conversa boa, você pode dar um glória a Deus aí, só para me saber? Amém? Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Se você está gostando, coloca um dedo aí nesse coraçãozinho, só para me saber se você está entendendo, se você está acompanhando essa história de nós utilizarmos a nossa boca para falarmos de coisas boas. Amém. Aleluia. Pois é, meu irmão, aprenda a dizer coisas boas. Não é assim, pastor Atler? Como é bom a gente escutar pessoas que usam, não é, a palavra, o dom da palavra, não para matar nem para destruir, mas para gerar vida no coração das outras pessoas. Sobreviver, querido. Isso é sobreviver, e sobreviver bem, não é? Porque viver, a gente aprendeu ontem, né? Viver é conviver. Viver é conviver. Nós estamos ao lado de outras pessoas, vamos utilizar bem as palavras que saem da nossa boca. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Vamos adiante? Olha só, continuando. Sobreviver. Pastor Pedro, sobreviver, o que é que eu posso ganhar? O que é que eu posso aprender? De que maneira eu posso melhorar? Como é que eu posso ser melhor? Vamos sair, vamos recomeçar, né? O trabalho, a escola, a universidade, o comércio, a indústria, os shoppings, as igrejas, né? Nós vamos abrir, vamos recomeçar. Como é que eu posso ser melhor, pastor, no meu consultório, no meu lugar de trabalho? Aprenda, cuidado. Olha só, sobreviver, eu te recomendo hoje você entender o desafio da procrastinação. O desafio da procrastinação, sim. E o que é procrastinar? Procrastinar, para muitas pessoas talvez não conheçam o sentido da palavra, né? É você adiar, é você postergar, é você tardar alguma coisa. Em Provérbios 6, voltando um pouco, né? Provérbios 6, de 1 a 6, olha o que é que Salomão diz. Filho meu, Provérbios 6, a partir do 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Olha que interessante, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Eu acho que tem aqui uma instrução maravilhosa de nós simplesmente não nos deixarmos apegar pela preguiça ou pela inércia, não é? Tem uma coisa que eu queria comentar a partir daqui, é por isso que eu estou colocando esse tema.
A gente tem encontrado, não sei na igreja do pastor Adler, mas a Nova Criação, a gente tem topado com muitas pessoas paralisadas diante da vida. E muitas vezes as pessoas elas se acham inertes até diante das necessidades próprias. Olha só, a procrastinação, ela é algo que amarra uma pessoa. E quando a procrastinação ela se estabelece na vida de alguém, quando a procrastinação ela vem para paralisar, para impedir essa pessoa de ir além, causa dor e causa sofrimento. Olha só, você vai ter que ter força para recomeçar, você vai ter que ter força para sair, você vai ter que ter força para se refazer, para correr atrás de um emprego novo, de um tempo novo, de um cliente novo, de uma venda nova. Você vai ter que sair. Então tenha força em Deus para você se levantar. Não deixa ficar apegado ao sofá, não deixa ficar apegado à cama. Querido, se levante, saia e faça coisas novas. Olha só, em Eclesiastes, um outro texto que eu acho importante hoje, Eclesiastes 11, diz assim, depois de Provérbios, né? Você vai ter Eclesiastes, do verso de número 1 ao 4, olha o que é que o mesmo autor Salomão diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama um aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Ele diz no verso 6, semeia pela manhã semente, e à tarde não repousas a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Oh, meu irmão, tenha força para se levantar, tenha força para recomeçar, tenha força, não fique parado, acorde mais cedo, vá produzir, faça alguma coisa. Querido, olha só, nem que você comece seu dia com atividade física, porque já é bom demais. Assim como o pastor Adler faz, acorda bem cedo, vai correr, né? Um maratonista. Comece você também, corra pouco, corra 500 metros, depois 1 quilômetro e vá aumentando, mas faça alguma coisa. Olha só, não deixa vir, sabe, a ruína e a tristeza de quem está ao seu lado, porque você não consegue superar a procrastinação. Não, amanhã eu vou. Eclesiastes 11, eu li de 1 ao 6. Não deixa vir a procrastinação. Essa história, não, eu vou fazer amanhã. Não, amanhã eu faço. Não, deixa para amanhã. Amanhã eu vou. Amanhã eu começo a minha dieta. Eita, peguei no pé de alguém aí. Amanhã eu começo essa dieta. Amanhã eu começo essa atividade física. Eu vou fazer crossfit, né? Amanhã eu começo, amanhã eu busco um emprego, amanhã eu faço projeto, amanhã eu começo a escrever esse livro. Estou falando para mim agora, eu falei para mim. Amanhã eu começo a escrever esse livro. Não, amanhã, deixa para amanhã, depois de amanhã, e depois eu faço, mais tarde. Ô, meu irmão, para com isso, começa agora. Pastor Adler, escreva esse livro agora. Escreva agora, comece agora, corra atrás agora, levante-se agora. Quem pode dizer amém? Você pode dizer amém para isso? Aleluia. Se você fizer isso, vai ser bênção para você. E vai ser bênção para muita gente que está perto de você. Sabe, deixa eu continuar a sobreviver. Sobreviver, deixa eu falar de algo que eu acho importante também, comparo no livro de Provérbios. Sobreviver, eu acho que está na hora também de nós buscarmos e de nós lutarmos em favor da harmonia no lar, não é? A harmonia dentro de casa, a harmonia no lar. E aqui é uma coisa muito própria nossa, muito própria daquilo que a gente gosta de fazer, daquilo que é visão da igreja Nova Criação. Nós somos uma igreja que trabalha com famílias, nós nos importamos com as famílias, né? E eu acho que nós devemos trabalhar e lutar para que a nossa casa, o nosso lar, seja um lar de paz. E eu falo isso, embora com todo respeito, né, as pessoas que estão aqui com a gente,
e que já foram casadas e hoje não são mais. Tem muita gente sozinha, mas tem muita gente que tem, não é, pai, mãe, sobrinho, filho, filha. Esses dias conversando com uma pessoa que estava morando de favor na casa de uma irmã, ela estava sofrendo, se condoendo tanto, de tantas dores e tantas dificuldades. Eu fiquei assim tão penalizado, porque é a família dela, e ela tem que lutar por ter paz, mesmo que seja ali naquele quarto. Quando eu me casei, né, com a Janete, há 23 anos atrás, nós fomos morar na casa da minha sogra. E eu passei 3 anos morando com a minha sogra. Porque o nosso apartamento, a gente tinha comprado um apartamento ainda namorando, né? O apartamento ele atrasou, a obra atrasou. E nós ficamos sem lugar para morar. Fomos morar na casa da minha sogra. E o nosso lugar era um quarto. Era só um quarto. E a gente tinha tudo. A gente tinha toda a nossa vida montada num único quarto. Já passei por isso também. Mas como é bom a gente, não é? A gente criar um lugar de harmonia, de paz, de tranquilidade dentro de casa. Olha só, Provérbios 14:1 tem um texto, e eu acho que todas as mulheres que estão aqui talvez conheçam esse texto de cor. Diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Eu acho que, de acordo com esse texto, só temos 2 tipos de mulheres no mundo: as sábias e as insensatas. Quem são as sábias? As que lutam a todo tempo para manter o seu lar. As insensatas, no contexto, as que com as próprias mãos derrubam o seu lar. Eu acho que a gente tem que lutar pelo nosso lar. É sábio. Às vezes a pessoa chega para mim: pastor Pedro, você acha que eu ainda devo lutar pelo meu casamento? Você acha que eu ainda devo lutar pela minha família? É sábio. É sábio lutar pelo casamento. Há sabedoria nisso, você entende? Pedro, eu desisti de lutar pelo meu casamento. Aí não há sabedoria. É simples assim? Sim, eu sei que envolve muita coisa, mas é simples desse jeito. Eu acho que com sabedoria se edifica a casa. Sabe um outro texto? 24, Provérbios 24, de 3 a 4. Vamos adiantar aqui bastante. Provérbios 24, me acompanhe. Os versos 3 e 4. Com sabedoria se edifica a casa, com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encheram as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Você entendeu? Olha que coisa impressionante é o que nos ensina o livro de Provérbios. Ele diz: com sabedoria se edifica a casa. Não é só da mulher não, é do marido também. Não é? Logicamente é do marido também. Com sabedoria a gente edifica a casa. Tem que ter muita sabedoria para que a casa ela seja edificada, para que ela seja mantida. E ele diz no verso, ele continua dizendo: agora com inteligência ela se firma. É com inteligência que a casa ela é firmada, não é? Na rocha ou na areia? Como é bom a gente firmar a nossa casa na rocha, né? Porque mesmo que venha as dificuldades da vida, ela não cai. E ele ainda diz mais: pelo conhecimento se encherão as câmaras, ou seja, pelo conhecimento a despensa vai estar cheia, pelo conhecimento a geladeira vai estar farta, pelo conhecimento, né? Se Deus quiser, os armários das casas vão estar fartos. Por quê? Porque há sabedoria, porque há conhecimento, porque há inteligência. Mantenha a sua família, querido. Mantenha a sua família. Lute por ela. Lute o máximo que você puder pela sua família. Sabe, eu acredito que não tem coisa mais justa, coisa mais linda e mais, digamos assim, honrosa do que alguém que luta pela permanência da sua família. Isso fiquei, assim, triste com o fato de que a gente soube, de vários casais de diversos lugares, nesse período de quarentena, já em vias de divórcio, porque não aguentaram o tempo da convivência próxima nesses dias. Interessante, não é? Que pena, que pena. O meu desejo para você, olha só, mantenha a sua casa firme. Mantenha a sua casa firme. Mas pastor, mas eu tenho outros interesses. Pois é, isso é tão complicado. Eu conheci uma mulher, amiga de uma pessoa da minha família, que ela, um dia, pela internet, ela se apaixonou por um homem. Ela se apaixonou por um rapaz.
E ela começou a manter conversas no celular com esse rapaz. E o certo é que ela acabou, só para você ter uma ideia, ela acabou contando para o marido dela que ela estava apaixonada por outro homem e que ela tinha o direito de ser feliz. E ela queria deixar a família para ir conhecer, se aventurar com esse homem que morava em outro estado, no interior, uma cidade do interior de outro estado, São Paulo. E ela largou o marido, ela largou seus 2 filhos, um adolescente e um garoto, uma criança, para ir embora, para conhecer esse rapaz, para ficar com ele. E, queridos, foi impressionante porque eu falei para ela, essas palavras que eu estou falando aqui, eu falei para ela. Mas ela não atendeu, queridos, ela não atendeu e ela foi embora. E ela largou a família. E quando ela chegou lá, olha só, ela comeu pão que o diabo amassou, até apanhar, ela apanhou do cara. E quando ela pensou em voltar, ela não tinha mais cara de encontrar as pessoas da família dela, os filhos dela, a família do ex-marido dela, os patrões dela, os colegas de trabalho dela, todo mundo sabia, a igreja inteira, a igreja dela conhecia, não era a nossa igreja, a igreja inteira dela soube dessa história. E ela não tinha mais como voltar, ela não tinha mais cara para voltar. Diga misericórdia, misericórdia. Lute, querido, lute, mas lute o máximo que você puder. Deixa eu ir adiante. Olha só, sobreviver. Precisamos aprender a viver. Como é importante que a gente aprenda a viver. Viva bem, viva melhor, aprenda. Olha só, deixa eu te dar uma dica. Aprenda sobre o desafio do equilíbrio. Sim, viver é você aprender o desafio do equilíbrio. Muita coisa que eu pontuo hoje. Eu falei do desafio da língua controlada, o desafio da procrastinação, o desafio da harmonia no lar e o desafio do equilíbrio. Busca ter uma vida equilibrada. Provérbios 24, 10. Vamos lá para o 24 de novo. Provérbios 24, 10. Diz assim, olha só. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Eu vou dizer de novo para você guardar. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. As pessoas que se mostram fracas no tempo da angústia e no tempo da adversidade, elas demonstram ter uma força interior pequena. É isso que o texto está dizendo. Se você quiser discordar, você vai discordar da Bíblia. Amém? E 2 Timóteo 1,7, eu espero que eu esteja certo agora, vou lá de novo. 2 Timóteo 1,7 fala da seguinte maneira. Ele diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos tem dado espírito de covardia, não é? Covardia não, mas sim de poder, de amor e de moderação. Se você perguntar, Pedro, qual é a marca que você vê nas pessoas atualmente? No mundo, nas pessoas. A marca para mim é desequilíbrio. E o desequilíbrio tem trazido muitos males a muita gente. O desequilíbrio é terrível. O desequilíbrio leva pessoas que estavam indo bem a afundarem. O desequilíbrio leva pessoas a perderem tudo de uma hora para outra. Aquilo que elas conquistaram, elas perdem. Sabe, eu acho que todos nós precisamos de um equilíbrio na nossa vida. Precisamos de equilíbrio. E deixa eu pontuar algumas coisas dentro desse tema, tá? Olha só, precisamos de um equilíbrio entre o trabalho e a diversão. Você tem que ter um equilíbrio entre o trabalho e a diversão. O excesso de um ou de outro é desagradável e pouco saudável. Sim, entre o trabalho e a diversão. Gente que só trabalha, e gente que só se diverte. Não, a gente tem que trabalhar, mas também tem que se divertir. Tem que se divertir, mas também tem que trabalhar e tem que ter equilíbrio nisso. Amém? Equilíbrio. Olha só a palavra equilíbrio. Equilíbrio entre o tempo que passamos sozinhos e o tempo que passamos com outras pessoas. Sim, o excesso de um ou de outro causa estragos
grandes, sim, o tempo que passamos sozinhos e o tempo que passamos com outras pessoas. Desequilíbrio nisso traz estragos. Sabe o que foi que eu aprendi com meu pai quando era criança? Amizade demais nunca é bom. Amizade demais, querido, nunca é bom. Cada um do seu canto. Na verdade, precisou, estou aqui, precisar, a gente está lá, mas cada um do seu canto, querido. Cada um do seu canto. Cuidado para você não ser inconveniente, cuidado porque amizade demais estraga. Mas também não ter amizade nenhuma não é bom, não é? Estar o tempo todo na casa de alguém não vale a pena. Mas também nunca ir, nunca fazer uma visita, também não é bom. Você entende isso? Equilíbrio. Equilíbrio entre a independência e a dependência. O excesso de um ou de outro leva a um comportamento estranho e até mesmo desequilíbrios emocionais, a desequilíbrios mentais. Já viu gente que depende de outras pessoas, mas depende totalmente de outras pessoas? Sim, não é bom que aconteça. Ninguém pode ser dependente de outra pessoa. Na verdade, ninguém pode ser totalmente dependente de outra pessoa. A dependência demais gera estragos, causa dano, causa até doenças tais como a independência demais. Gente que é independente demais também causa mal-estar. Você tem que ter equilíbrio nisso. Você tem que ter equilíbrio também, olha só, entre a gentileza e a firmeza. Você tem que ter gentileza entre a firmeza, você tem que ter equilíbrio entre a gentileza e a firmeza. Tem hora de ser gentil, mas tem hora de ser firme. Amém? Você tem que ter equilíbrio entre o esperar e o orar. Entre esperar e orar, a vida espiritual requer equilíbrio também. Eu já vi um pastor enlouquecer. Porque ele buscou uma vida de uma religião tão forte. Olha só, esse cara colocou ao redor de si uma armadilha tão forte de religiosidade que ele caiu nela e ficou preso. Ele enlouqueceu. Sugiro muito cuidado nessa hora. Equilíbrio entre o trabalhar e o obedecer. Equilíbrio entre o economizar e o gastar. Eita, essa peguei pesado, hein? Equilíbrio entre o receber e o doar. Equilíbrio entre desejar demais e esperar pouco. Equilíbrio entre a aceitação piedosa e o discernimento perspicaz. Tem horas que a gente aceita com misericórdia, mas tem hora que você tem que ter um discernimento perspicaz para saber o mal que está escondido ali atrás. É assim. Você tem que ter equilíbrio na sua vida. Você tem que ter muito equilíbrio na sua vida. Filipenses 4, de 5 a 15, diz assim, olha só, vamos lá comigo. Filipenses, quem está com Bíblia? 4, do 5 ao 15. Ele diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele diz a partir do verso 10. A partir do verso 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga comigo, equilíbrio. Diga assim, moderação. É um desafio. Vai recomeçar. Recomeça equilibrado. Recomeça mais forte, porque você está mais equilibrado. Você pode dizer amém para isso? Aleluia, glória a Deus, coisa boa. Vocês estão comigo? E ainda hoje, deixa eu concluir com mais uma palavra, mais um ponto. Sobreviver. Vamos viver com equilíbrio e moderação, amém? Mas nós também precisamos aprender sobre algo muito importante. Eu acho que talvez hoje talvez eu pegue alguns aqui desprevenidos, mas eu preciso falar. O equilíbrio, você tem que ter cuidado de aprender a viver o equilíbrio da oposição. O equilíbrio da oposição. Diga comigo, equilíbrio da oposição. O desafio da oposição. Olha só, existe uma oposição. Sabe, esse assunto talvez eu não consiga concluir hoje, porque ele é muito sério. Mas voltando para Provérbios, o livro de Provérbios, deixa eu ir para o capítulo 1 de Provérbios.
Vou voltar, acho que vai voltar para o começo. A gente fica indo e voltando, é melhor assim, tá bom? Provérbios 1, do 20 ao 22. Olha o que a Bíblia diz. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama a entrada das portas, e nas cidades profere suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade é a tolice, né? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Diga comigo, existe oposição? Existe oposição. Existe uma questão de uma oposição à sabedoria. Existe uma questão de oposição à inteligência, ao conhecimento, ao bom senso, ao equilíbrio. Existe. E eu e você, nós temos que ter muito cuidado nessa hora. Eu e você, nós temos que ter cuidado com a oposição, que ela é real e muitas vezes ela vem e ela nos abate. E sobre essa oposição, olha, eu queria que você entendesse que essa oposição, a oposição que existe, ela pode ser externa e existe a oposição interna também aos propósitos de Deus. Na verdade, os nossos encontros com as forças externas de oposição, com pessoas e circunstâncias que frustram os nossos esforços, provavelmente não vão nos destruir. A oposição externa que você encontra, eu sei que você está doido que eu falo sobre isso, mas vou ter que ter muito cuidado nesse momento em pontuar o que eu preciso pontuar. A oposição externa da minha vida e da tua vida pode pouco contra nós. Pode muito pouca a oposição externa que você enfrenta. Ela pode muito pouco contra você. Você está me entendendo? Porque você tem um Deus poderoso que luta a teu favor. Mas você tem que ter muito cuidado com a oposição interna. Porque muitas vezes se levantam dentro de nós essas forças, desejos, emoções que lutam contra a bênção de Deus, contra a liderança do Senhor na nossa vida. Sim, olha só, o que tenho em mente é a maneira como resistimos pessoalmente à vontade de Deus. Nós temos que ser aqueles que colaboram com a vontade de Deus ao invés de resistir a essa vontade de Deus. E essa oposição interna, ela tem que ser cada vez mais diminuída dentro de nós. Olha só, e a oposição externa, pastor, ela existe? Sim, a oposição externa, ela existe. Não é? Quando em Provérbios aqui, no capítulo 1, ele fala no verso de número 22, ele diz, até quando honestos, né, amareis a necessidade, vós escarnecedores e vós loucos. Ele coloca 3 tipos de pessoas aqui: os nécios, os escarnecedores e os loucos. Em Provérbios 7, deixa eu colocar aqui outro texto, Provérbios 1 mesmo ainda, 29 a 32, olha só, do 29 a 32 ele diz assim: porquanto não aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu procedimento e dos meus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio. Quem são os nécios? Os nécios são os tolos. A Bíblia utiliza a palavra nécio em algumas versões, em outras versões a palavra tolo. Quem são os tolos? Os tolos são uma categoria de pessoas, você tem que ter cuidado. Eles são sem discernimento, facilmente desorientados, rapidamente seduzidos, facilmente prezam a mentira e são influenciados por qualquer opinião. São os tolos, simplesmente tolos. Não prevêem nem mesmo consideram as consequências de suas ações. Mas uma segunda categoria é justamente os simples. Os simples são pessoas, não é? Que elas até que entendem alguma coisa, mas elas são como pessoas que não avaliam bem, são pessoas que são estúpidas e elas depositam a sua confiança muitas vezes em mentiras que elas mesmas criam. Tem pessoas que às vezes elas criam as mentiras tão sérias dentro de si que elas se perdem dentro delas mesmas. E ainda existe também, queridos, a questão da oposição intencional, que é o escarnecedor. O terceiro aqui é o escarnecedor. E o escarnecedor, como ele é ruim.
Como é ruim o escarnecedor, é o zombeteiro, é o sarcástico, é aquele que é o zombador. Você entende? A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de gente. O cuidado, a Bíblia fala acerca do escarnecedor. O escarnecedor, esse não é bom nem você ter perto de você. Esse aí você nem tem perto de você. Você tem que colocar bem longe esse tipo de gente. Sim, fuja desse tipo de pessoas. Elas são uma oposição intencional à sua vida. Cuidado, seja sábio, identifique a oposição. Cuidado, saiba identificar a oposição quando ela está ao seu redor. Mesmo se for o simples, se for o tolo, não é? em uma escala de gravidade menor, né? Esse é o simples, o outro menor é o tolo, mas o pior é o escarnecedor. E fuja dessa oposição. Tenha cuidado com essa oposição. Sim, tenha cuidado. Todo esse mal tem que ser evitado para você. Fuja desse tipo de gente e busque de Deus. Busque do Senhor sabedoria para a sua vida, sabedoria para os tempos de hoje, sabedoria para recomeçar, sabedoria para você se refazer, sabedoria para você ir adiante. Diga amém. Aleluia, glória a Deus. Queridos, espero que você esteja bem alinhado com as coisas do Senhor. Leia Provérbios, leia tudo isso aí. A gente precisa aprofundar cada vez mais, amém? Eu vou orar, quero orar por você, quero orar por você que está aqui agora, você que está aí passando por alguma dificuldade, ou simplesmente está tudo bem, e vamos orar para que tudo continue bem, amém? Quero que você feche seus olhos um instante. Mas, enquanto você fecha os olhos, pede primeiro a Deus, para que na sua mente, no seu coração, haja, querido, um entendimento, haja força para você superar toda essa maldade que está aí fora, a maldade de uma língua descontrolada, a maldade da procrastinação, do desequilíbrio, da oposição, da falta de harmonia no lar. Meu irmão, luta com tudo isso aí, com toda a tua força, e Deus vai estar contigo. O Senhor vai estar. Pastor, como é que eu luto? Você luta com isso pedindo a Deus sabedoria. Fecha teus olhos agora e diga assim: Senhor, me dá sabedoria. Diga assim: Senhor, me faça mais sábio. Tiago diz que todo aquele que pede sabedoria recebe. Todo aquele que pede sabedoria recebe. Salomão, uma vez, ele pediu a Deus algo que deixou Deus contente. Ele pediu a Deus sabedoria. Salomão deu sabedoria, mas outras bênçãos para Salomão. Amém? Vamos orar? Fecha teus olhos um instante. Pai, eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe nesse mundo. Cada pessoa que está aqui conosco, cada pessoa, Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor livre do mal, que seja com cada um agora dando saúde, dando paz. Eu te peço, Senhor, dê sabedoria aos teus filhos. Sabedoria, Pai, para que possa usar bem as suas palavras, para que possa, meu Deus, fugir da procrastinação, para que haja harmonia dentro de cada casa, Pai, dentro de cada lar. Pessoas, ó Pai, que vão, meu Deus, vencer toda a oposição que há contra a sua vida, Pai, em nome de Jesus. Profetizo hoje, você vai vencer. Você vai vencer toda oposição, você vai vencer toda oposição que vier contra você. Eu declaro você fortalecido em Deus de tal modo que você vai ser forte para vencer tanta oposição interna como externa, em nome de Jesus Cristo. Eu peço também, Pai, por aqueles que são enfermos, o Rafael Freitas, o Mauro Sampaio, o Josué Jaqueline, Pai, esses pastores maravilhosos. Te peço pela Cibele, pelo Edson Maranhão, pela Anatécia, a Vitória, a Mariana, saúde da Yara, a restauração completa do Fred, do André, do Marcos Té, do Glauber, do Júnior, meu Deus. Livra o Júnior de todo mal, Senhor. Faça um milagre na vida do Júnior agora. Abençoa cada vez mais essas famílias que a gente ama, da Edileuza, da Fátima, do Irapuã e a Carol. Abençoa a vida, a família, o pai do Breno e da Vevé, Senhor. Em nome de Jesus, te peço pela Joyce Lira, pelo Augusto, pela Carol e pela família dela, Pai, pelo Carlos Roberto e pelo Marcos Estantes, eu tire todo o câncer. Em nome de Jesus. Te peço pela dona Didi, que ela se recupere dessa cirurgia que ela fez, Pai. Te peço pela vida do Fábio, da Isineira. Te peço de uma maneira especial pela vida da pastora Arildes, pela dona Maria, Pai, que cuida dela.
pelo pastor Nélio, pela Nerildes. Abençoa essa família inteira, Pai. Abençoa essa família inteira em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa a vida, Pai, meu Deus, do Dr. Jarbas, Roriz, do Glauco, do Felipe, da Geise, do Fábio, do Alex e da Aline, do Antônio, do Alfredo, do Simão Abidon, do Valdo Pereira, Pai. São todas pessoas, meu Deus, te peço pela vida do Luiz Henrique, do Ataliba, do Oziel. Guarda o meu irmão Oziel, proteja a vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, te peço também pela vida do Arthur Wagner, da Tássila, do Elias, da Maria Erandi, da Aldenise, do Francisco, da Daiane, do Valmir Souza, Pai. Te peço, meu Deus, pela vida do Alain e da Rose, do Joatan, da Welita, do Joatan Filho, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te peço, meu Deus, pela vida da Ana, da Júlia, Julinha, meu Deus. Abençoa a vida da Julinha. Tira da vida da Julinha toda enfermidade, Pai. Abençoa a vida da Alvanisa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Te peço por cada um dos teus filhos que estão aqui conosco agora, Senhor. Que haja paz. Que haja a tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus. Te peço, Pai, que todas as pessoas que estão agora nos leitos de UTI, entubadas, entre a vida e a morte, lutando, Pai. Fortaleça, meu Deus, fortaleça pastor Arius, fortaleça o Júnior, Pai. Fortaleça seus filhos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, te peço, ó Pai, pelos médicos, pelos enfermeiros, ó Pai, pelos auxiliares, todo esse corpo da área de saúde, abençoa, Pai. Meu Deus, abençoa teus filhos, renova as forças deles, ó Pai. E que haja um bloqueio contra todo o mal. Em nome de Jesus, abençoa também o governo. Meu Deus, sabedoria para o presidente, para o governador, para os prefeitos, ó Pai. Meu Deus, sabedoria para esse povo. Para que saibam administrar bem, meu Deus. Não de acordo com interesses próprios, ó Pai. Meu Deus, de grupos, ó Pai. Meu Deus, nem de facções políticas, ó Pai. Mas que seja, meu Deus, de acordo com a justiça, com a equidade, ó Pai. Meu Deus, com a bondade, com a misericórdia, com a verdade. Em nome de Jesus Cristo, para a sua glória. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, coisa boa. Queridos, foi muito bom estar com vocês aqui agora. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te guarde, Deus te proteja. Olha só, compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você possa, tá bom? Deus te abençoe. E amanhã a gente está aqui mais uma vez, às 18 horas. Nós vamos concluir, né, essa semana, né, e também esse tema de sobreviver, que para mim foi sensacional, né, sensacional. Acho assim, fantástico falar da maneira. Desculpa, assim, muitas vezes as pessoas pedem, pastor, faz uma live mais engraçada, mais leve, de brincadeira. Desculpa, não é o meu perfil, fique à vontade, não é o nosso perfil, né? Eu não sei fazer uma coisa que não tem nada a ver comigo, mas a gente vai estar aqui pregando a palavra do Senhor, pontuando aquilo que deve ser pontuado, falando a verdade como deve ser dita, né? Com muita tranquilidade e sem fugir do que a palavra de Deus ordena. Amém? Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, que você tenha uma noite de sono em paz. Aguenta aí, está acabando esse tempo, logo a gente retorna, amém? Só que nós vamos melhores, nós vamos viver melhor. Deus te abençoe, grande abraço, beijo no coração, tchau, tchau.